Boa noite a todos. Nos é grato demais esse estudo e nós sabemos que cada um de nós, quando temos um dever de casa para cumprir, um estudo, nós é que somos os maiores necessitados daquela informação. E isso, para mim, sempre foi claro, mas nunca foi tão claro como esse estudo. E a gente para observar essa passagem, né, do Evangelho, como realmente é o Evangelho, o remédio da alma sofrida, o remédio da alma aflita. E usar esse Evangelho como água viva, que nos renova, que nos faz repensar e refletir sobre essas verdades intemporais. Essa bela passagem que Jesus nos convida é para observar as bênçãos de Deus sobre toda a criação. Tudo é criado por Deus, tudo é pensamento divino, tudo está envolto nesse amor de Deus. Os animais, os vegetais, o homem, do verme que rasteja até um arcanjo de luz, é o amor de Deus. Está tudo entrelaçado, está tudo no halo divino, amparado por esse amor de justiça e sentimento de solidariedade. E assim Jesus vai, através dessa passagem poética, de observar os pássaros no céu, nos mostrando a grandeza dessas bênçãos em nossas vidas. Eu li um livro há pouco tempo que diz que nós só observamos o céu pela parte da manhã, algumas pessoas, pela parte da manhã para saber se leva chapéu, se não leva, se bota um casaco. Realmente, nós temos uma paisagem, nós temos um painel divino diário e não temos tempo. Por isso que Jesus vem logo nesse primeiro parágrafo com a questão, com a recomendação dos tesouros. Não conquistai tesouro na terra, e sim no céu. Por quê? Porque ele sabia que os nossos tesouros são os sentimentos, aqueles bens que nós mais valorizamos, são as prioridades da nossa vida. E quando nós temos prioridade, quando valorizamos alguma coisa, nós montamos guarda em torno daquilo ali. Vigilância. E aonde está o teu tesouro, estará o vosso coração. O meu coração é a minha atenção, é o meu pensamento, são as minhas ideias, são voltadas para aquele bem que eu priorizo. E nós pensamos na advertência dele. Por que ele fez essa advertência? Olha, para que vai fazer esses tesouros na terra que o ladrão rouba, desenterra, o verme come? Quem são esses tesouros da terra? Quem são esses valores terrestres? São esses bens perecíveis, é a beleza, é a fortuna, é a posse, são essas questões mais temporais. E os tesouros do céu são as virtudes, é o conhecimento, são os bens inalienáveis. E Jesus sabe que a verdadeira vida é a vida espiritual, do ser imortal. E quando nós formos convidados, porque seremos, a nos transportar pela aduana da morte, naquele momento, nos pedirão que deixemos na terra o que pertence à terra. Já dizia o velho ditado, mortalha não tem bolso. Então, nós não podemos transpassar para o mundo espiritual, para a verdadeira sociedade, com esses bens. Aqui vão ter que ficar. O que nós vamos levar para a verdadeira vida? Os bens do conhecimento, dos sentimentos, das virtudes, é isso que nós vamos levar. Então, se nós gastarmos toda a nossa vida conquistando bens materiais e priorizando esses bens, nesse momento nós não teremos quase nada para levar na realidade. Para trabalhar essa história, eu me lembrei de duas características através de duas histórias. Uma é do livro Lázaro Redivivo, do irmão X, onde ele conta a história do filósofo Bias.
Esse filósofo era um homem muito sábio, ele era muito generoso, ele tinha uma relação com Deus muito intensa. E um dia a cidade que ele morava, Priena, foi avisada que ela ia ser invadida por soldados. Então aquele grupo todo da cidade dele começou a recolher, como a gente sabe que vai ser, né, que vai perder a habitação, recolhendo os tesouros. Era aquela confusão na cidade, cada um recolhendo as suas joias, os seus títulos, as suas roupas mais caras, todo mundo naquela agitação e ele ali tranquilo. E todos eram uma sociedade mais rica, existiam os escravos que transportavam as bagagens, aquela confusão de mulheres, crianças, aquelas joias, aqueles tesouros sendo levados o mais rápido possível, e ele ali tranquilo. E perguntaram para ele, onde está a tua bagagem? E ele respondeu, eu trago tudo comigo. Olha que maravilha deve ser uma pessoa ter esse entendimento que o que é precioso ela traz consigo. Não tem dentro de bolsa. O que ele traz com ele? A retidão, a bondade, o conhecimento. Isso ninguém pode roubar. Não se coloca em mala. E em contrapartida, uma outra história de uma senhora que buscava felicidade pelo deserto. Ela era muito pobre, carregava o filho em seus braços. E ela peregrinou muito tempo no deserto, buscando essa felicidade, uma forma, né, de ter uma vida melhor. E ela um dia encontrou uma caverna, desceu com a criança e descobriu que a caverna estava cheia de ouro, cheia de joias. Ela foi, botou essa criança sentada numa pedra e começou a recolher aqueles tesouros que estavam dentro daquela caverna. Enquanto ela recolhia, ela ouviu uma voz. A porta da caverna fechará dentro de 20 minutos. Leve tudo o que quiser, mas não esqueça o que for essencial. Aí que ela correu o mar, né? Botando mais coisas dentro do saco, mas quando deu assim 20 minutos, deu aquele aviso sonoro. Olha que caverna moderna, né? Deu aquele aviso sonoro, a porta vai fechar. O que ela fez? Pegar mais um pouco ainda falta e subir e guardar. Desceu a última vez, pegou, chegou lá em cima, saiu da caverna, a porta fechou. Ela respirou aliviada, pensando assim, ai, que bom, né? Ela olhou ao redor, cheia de joias, feliz, agora minha vida está resolvida. Foi quando ela se deu conta que ela esqueceu o filho dentro da caverna. E ela chorou ali amargamente, porque assim também somos nós, às vezes. O essencial está ao nosso lado. E algumas portas fecham e não vão mais se abrir. São oportunidades. Às vezes a gente perde muito tempo envolvido em grandes metas, em grandes objetivos, e não se dá conta que aquele momento vai ser um momento de grande saudade, é um momento de maior luta, de dificuldade, mas às vezes é um momento que você tem os laços mais próximos. E lembrando, né, aquela frase do livro Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. E a gente busca concretizar, e o essencial continua sendo invisível aos olhos. Então, quando Jesus repete, né, naqueles parágrafos, ele vem continuando nessa passagem, ele fala assim, eis porque vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida. Lógico que a mensagem desse texto não é uma exaltação à ociosidade, né? Senão, eu não vou me esquentar com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, nem onde eu vou morar. Eu cruzo os braços e espero que a providência divina venha fazer a parte que me compete. Não é isso. Isso seria negação do trabalho, da própria lei de progresso. Porque se nós vivêssemos só para comer, nós estaríamos lá ainda nas cavernas. E é necessário progredir. Nós progredimos a inteligência, nós progredimos moralmente,
a nossa sociedade. Se não progredimos ainda o que imaginávamos, mas temos progredido. Isso não podemos negar. Então, é quando a gente vai perceber em Jesus que nunca se foi negado a necessidade do trabalho. O próprio Evangelho ele fala, ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, faça a tua parte. Faz a parte que te compete, porque tem gente que fica esperando um milagre. O milagre seria nos roubar a possibilidade da experiência, do aprendizado, do esforço. Tem pessoas que vivem na lei do menor esforço, esperando milagres. Não há milagres. O que há na vida é resultado de esforço, de muito trabalho. Nesse capítulo, uma mensagem do plano espiritual diz assim, encontrará pedras sob os teus passos, olha e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Olha só o respeito, se você quiser empregar a força. Nós vamos te ajudar. Plano espiritual, nossos guias, nossos mentores, nos ajudam. Mas a pedra, você mesmo afasta e passa. Essa é a parte que te compete. No Obras Póstumas, Kardec pergunta ao Espírito, né, sobre a missão dele, as questões dele, o Espírito da Verdade, ele pergunta assim, dissestes que serás para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreenda essa proteção e o seu objetivo dentro de certa ordem de coisas. Mas poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Olha que Kardec pergunta. Essa proteção alcança as coisas materiais da vida? Resposta. Nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Olha que profundo. Não te ajudar a viver seria não te amar. Ajuda-te, faz a tua parte. O amor existe. Nós vamos reparar que o tempo todo dessa passagem, Jesus fala, não vos inquieteis. Não vos inquieteis. A recomendação é insistente. E vamos buscar o que é inquietação. Inquietação, pelo dicionário, falta de sossego, agitação. Quem é o inquieto? O inquieto é o apreensivo, o perturbado, o desassossegado. O inquieto é o ansioso. Ansioso. Alguém aqui é ansioso, será? Alguém aqui sabe o que é ansiedade? A gente começa a ver como é que isso é atual. Ansioso, ansiedade, a gente sabe o que é isso? Naquela época, já tinha os seus inquietos numa sociedade. Imagina, hoje, ansioso? Eu não sou ansioso, né? A gente fala assim, se comendo. Bem, ansiedade é aquele sofrimento inútil da tensão mental. É a aflição vazia, é um desperdício de tempo e de energia com situações que não temos nenhum controle. Essa é a ansiedade. A gente pode falar que são as preocupações, ou falar assim, são as pré-ocupações, dividir a palavra, que nos mantém distante do presente e nos paralisa numa nuvem de imaginação que nos atormenta sem proveito. Vivemos assim, ó, imaginando, né? Nos tira do presente. Por que nos tira do presente? Porque essa nuvem de imaginação é sempre para o depois. Será que isso vai dar certo? Será que eu vou encontrar fulano? Será que ele vai ver aquilo outro? Será que eu vou fechar a casa? Será que eu vou conseguir chegar a tempo? Será que eu vou conseguir pagar isso no final do mês? Será que eu vou ficar... E fica naquele será e naquele se e imaginando. Nisso, coloca-se 1000 sentinelas ao redor e tensiona tudo, né? Aí alguém chega e fala assim, nossa, você está tenso. Não, eu não estou tenso, né? Não está tenso. Está todo endurecido, cheio de dor, né? Pelo corpo todo, mas não está tensa. É essa coisa que a gente fala de se paralisar.
que não usufrui o momento presente. Ou seja, é aquela hora que você entra no automático. Os chineses dizem que a melhor forma para se viver o presente é através de uma bela xícara de chá quente. Quando a criatura consegue tomar o chá quente e olhar as fumacinhas e sentir o gosto do chá efetivamente. Olha, a gente pode trocar por café no Brasil, não é muito difícil. Só que como é que a gente vê se a gente está tomando café, quem toma café? Pô, tem que depois sair, tem que ir ao banco, tem que pagar isso, buscar filho no colégio, caramba, hora do almoço, tem que telefonar para não sei quem. Bota o sabe nem o gosto do café. A gente não sabe o gosto de nada. A gente está no automático. A gente, quando olha, acabou de comer. Que gosto tem? Estava legal. A gente não sabe o gosto. A gente tem ansiedade para comer, mas não está sabendo o gosto. A nossa mente não para absorver e aproveitar o momento presente. Como se esse comportamento, né, nos impedisse uma hora difícil na vida. Não, estou sendo prevenido. Não, isso não é prevenido. Prevenido, precavido é outra história. Dentro de um grau de bom senso, nós estamos mesmo atropelando as pessoas e a nossa própria vida. Isso não impede da hora difícil chegar. Nós vamos começar a criar prejuízo com esse comportamento, não só para a gente, mas para os outros, né? Na gente, né? A gente fica pensando assim, como é que é o prejuízo para a gente, esse momento de ansiedade? A gente começa a ter insônia, gastrite, prisão de ventre, enxaqueca, disritmia, rinite alérgica e por aí vai, né? Todas as coceiras da vida. Aí a gente fica de noite assim, dorme mente, dorme que o banco está fechado essa hora. A mente não dorme. A gente explica para a gente mesmo, não adianta que essa hora está dormindo as pessoas. Você não vai resolver isso. Dorme mente. E a mente está lá, ligada, muito ligada. Dorme, aí começa a contar carneirinho e a mente não dorme. Ela foi acionada de uma tal maneira que toda vez, todos aqueles mecanismos de defesa vêm à tona. Aquilo é um comportamento vicioso, é um vício que se repete, é um círculo vicioso. Você automatizou o seu corpo a responder daquela maneira. Criança dorme, né? Criança dorme, tranquila. Nem sempre, porque também a gente pode causar prejuízo nessas crianças. É isso que a gente precisa chegar. Como é que a gente causa prejuízo no outro? Mesmo de uma forma, às vezes, bem inconsciente, a gente começa a passar para o outro esses pensamentos de insegurança, amedrontando o outro pela vida. Rápido, rápido, senão você vai perder. Está sempre perdendo. Rápido, come, senão você vai perder. Tua aula vai perder o teu dia, vai perder a brincadeira, vai perder... Come. A gente passa para o outro essa ansiedade. Nós vamos ver crianças obesas por problema de ansiedade, gente. Criança comendo cabelo, fio de cabelo, tendo que tomar vidro de condicionador para limpar. Já imaginaram isso? De tanto cabelo que come? Cabelo. Crianças que estão a ponto de explodir. Você conversar com pai e mãe, fala, onde é que vem isso? A mãe não sabe de onde vem isso. Nós temos que aprender a dar um jeito nisso, nesse nosso... Parar para observar os pássaros do céu. Realmente parar para observar os pássaros do céu. É a hora que a gente se dá conta da nossa responsabilidade com o outro que se aproxima da gente e a gente causa um desequilíbrio no outro. Nós sabemos que o planejamento é nosso. É natural planejar o teu dia, planejar o teu ano, planejar a tua vida. Isso é saudável. Mas a gente não pode esquecer que o planejamento é nosso, mas a programação é divina. É isso que a gente tem que entender. O planejamento é meu e a programação é divina. Se a gente não fizer, né, essa separação,
Quando a gente se der conta, a neurose já foi muito além, né? Porque é neurose. Todos nós somos neuróticos com os seus diferentes aí mostradores de intensidade, cada um com o seu grau de neurose. Mas é aquele momento que você começa a montar o script, né? Você monta um script, isso vai ser assim, assim, assim. Ele vai chegar, fulano vai chegar. E tem que funcionar daquela maneira. Isso é ansiedade, isso é inquietação, isso é neurose. Começa a querer controlar tudo, controlar o amanhã e controlar todo mundo. A gente quer controlar a vida do outro. Não, eu não estou sentindo verdade nesse seu sorriso. A gente chega a esse ponto. Outro dia eu ouvi isso. Falei, caramba, vai ser médio assim lá em casa, né? A pessoa já começa a tempo e hora funcionar o script daquela maneira. E sofre quando aquilo não ocorre. Sofre e faz todo mundo sofrer. Adoece. O corpo não aguenta essa rigidez toda. E a gente começa a entrar, então, numa rotação, que hoje eu quis me lembrar disso, até um amigo falou, é 78 RPM, né? Aquela rotação daquele vídeo antigo. É aquela rotação 78, que a gente anda além que as pernas aguentam. Viu? Quando a gente começa a andar fora do ritmo, a gente fala sem pausa, atropela. Não entendi o que você falou. Claro, a gente vai engolindo as sílabas, respirar, viver abafado, porque respira fora do ritmo. Não come, quando come não mastiga, engole a comida. Eu estou bem, eu estou bem. Ainda falo isso o tempo todo, estou bem. Né? Aí, então a gente começa a perceber que o ritmo está acelerado demais. Se alguém chegar perto, próximo, acalma, a pessoa explode. Porque é como se tivesse ligado mesmo numa tomada, fazendo tss, né? Está ligado. Está estressado. A gente pode usar essa expressão mesmo. Está estressado. É uma tensão muscular. É uma tensão mental excessiva. A pessoa fica ligada naquilo ali. Tudo fora do ritmo, tudo fora do compasso, a maneira de falar, comer, beber, dormir, andar. A vida passa a ser exaustiva. A pessoa já acorda cansada, porque ela também dorme, mas não sonha mais. Então, se for o médico, antigamente o médico até prescrevia um remedinho, mas ele já escuta aquela história dos sintomas, ele fala assim para a gente, vai para casa e relaxa. A gente fala assim, deve estar brincando comigo, né? Mandar eu relaxar? Ele não tem isso para fazer. A gente começa a enumerar tudo que tem que fazer. Que a gente não pode ver uma agenda vazia que a gente lota. Porque a gente acha que a gente não precisa de um tempo de descanso. É natural. Não é o ócio, não é preguiça, não. É um tempo para assimilar a vida. Então, essa pessoa, a gente fala em relaxar. Desligar o aparelho da tomada, dar uma afrouxada. Diminuir esse nível de tensão. Mas quando chegar o momento da hora difícil, é enfrentar esse momento com a paz do aluno honesto, que foi para a prova com o que ele tinha de melhor. Eu fiz a minha parte. Isso é o melhor que eu sei dar. Deus não pode me culpar de alguma coisa, porque Deus não culpa ninguém. Mas eu não posso me culpar daquilo que eu não sei. Se eu soubesse, eu faria melhor. É isso que eu sei fazer hoje. Nada impede que daqui a 10 anos eu venha fazer a mesma situação de uma forma bem melhor. Mas hoje é isso que eu sei fazer. Essa é a par do aluno honesto do momento agora. O resultado, a gente é muito imediatista, a gente quer fazer alguma coisa e fica ansioso pelo resultado do futuro. É a mesma coisa se eu pegasse um vasinho de planta, colocasse uma semente ali dentro e ficasse todo dia. Será que já vai brotar? Eu vou tirar. Ih, não brotou não. Bota aqui. Hoje, eu acho que hoje vai dar resultado.
Se a planta vai ou não vai. Gente, imaginou a gente fazer isso? A planta não vai. A gente é assim com o outro e com a gente mesmo. A gente quer o resultado a toque de caixa. A gente tira fruto do outro verde, na paulada. Então é quando a gente começa a lembrar que esse resultado não me pertence. A minha parte foi fazer aquilo ali. O resultado está na mão de Deus. Chico Xavier nos disse uma vez, né, a todos nós, num livro, que nós deveríamos aprender 4 palavrinhas. Que essas 4 palavrinhas dão uma encarnação inteira para refletir sobre cada uma delas. Saber, esperar com calma. Essas 4 palavrinhas. Saber, esperar com calma. E é o que a gente ainda não sabe. Esperar com calma, com confiança, com tranquilidade. E nos recordemos da oração da serenidade, nesses momentos assim de aflição. Deus, dai-me serenidade para as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso, e sabedoria para que eu possa discernir uma das outras. Eu preciso ter serenidade para entender aquilo que eu não vou poder mudar. Eu não posso controlar tudo, eu não tenho esse poder. Eu tenho que aprender a aceitar, a esperar, a aguardar, porque tudo sempre vai dar certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou o fim. Jesus, mais à frente, na frase ele fala assim: procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Olha só, é uma exortação à fé, à confiança no Pai. Aquele que nos deu o sopro da vida, que nos deu a possibilidade da vida, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Ele sabe das nossas necessidades. Ele conhece as nossas reais necessidades. Mas nós passamos muito tempo numa busca de prazeres infindáveis. Jesus sabia disso, que nós viveríamos em busca desses prazeres que nunca são satisfeitos. Quando termina um, a gente busca outro. E que nós cansamos muito rápido do que temos. Por isso que ele vem nos dizendo, procurai primeiramente o reino de Deus. O reino de Deus é a conquista desse tesouro no céu. O reino de Deus é entender que a meta principal da nossa vida, o tema principal da nossa vida é Deus. Todo o resto é acessório. Todo o resto vai vir por acréscimo. Porque quando você busca esse reino de Deus dentro de ti, quando você busca encontrar todas essas possibilidades da alma, você encontra um momento de paz, você encontra a plenitude. Quando as pessoas falam, está faltando alguma coisa, e algumas dessas pessoas, elas têm tudo. Elas têm beleza, elas têm juventude, elas têm dinheiro. O que falta, se não é a comunhão com Deus? Se não é o que está faltando justamente o alimento desse espírito, que é a relação com o plano espiritual. E vai continuar procurando lá fora o que está dentro do seu próprio coração. Por isso que a frase sempre viva, conhece-te a ti mesmo. É buscar, é fazer processo mesmo de introspecção, é se olhar para ver o que se tem. Só que numa sociedade agitada, do jeito que nós temos e vivemos também dentro dessa agitação, a gente começa a se distrair muito com o que tem ao redor. Quando se é pequeno, no berço lá do bebê, se coloca um móbile. Para quê? Para que ele se distraia. Depois, quando ele começa
a andar, fazer umas perguntas, a gente dá um lápis e papel e fala para ele, vai se distrair. Quando ele começa a fazer muita pergunta difícil, o que a gente fala? Aí liga a televisão, vê um programinha aí, se distrai. Depois, ele vai para a rua para se distrair com os amigos, depois ele vai fumar para se distrair, vai namorar para se distrair. O outro é uma distração. Ah, eu namorei, fui me distrair, fui namorar. E depois ele continua passeando, olhando a moda para se distrair, indo ao shopping para se distrair. Por quê? É bom se distrair, sim. Mas não é uma fuga, esse excesso de distração? Porque quando a pessoa se vê em casa dodói, tem que ficar mesmo parado, ela e ela mesma, é uma dor muito grande. É um momento de introspecção. Ela não tem nada para se distrair. Então, ela é obrigada a se olhar. Ela é obrigada a se ver. Isso machuca muito. Porque enquanto ela está com os outros se distraindo, ela não para. Ela não consegue nem ficar em casa muito tempo. Ela vai para a rua. Vou para a rua para me distrair. Ah, eu vou andar para me distrair. É tão difícil assim a nossa companhia, hein? Será que está tão difícil a gente parar e observar a nossa respiração, os nossos pensamentos? Por que a gente foge tanto? Por que a gente se distrai tanto? E a gente entrou nessa roda mesmo, nesse ritmo 78 aí da ansiedade, e é difícil depois parar e se olhar. E nós vamos ter que reaprender. Não é só o horário que está tomando banho ou que está num trânsito. A gente vai ter que aprender a parar para se ouvir. Então, quando Jesus vem com essa exortação de, primeiramente, o reino de Deus, é para buscar esse sentimento, desenvolver esse sentimento nós, de confiança. O sentimento de confiança é como uma cola que nos une a gente e o outro, nós e Deus. O sentimento de confiança funciona como essa cola. Por isso, quando Jesus nos ensinou a oração dominical, para a gente ponderar sobre aquela frase, Pai, seja feita a vossa vontade. Isso é sentimento de confiança. A sua vontade. A vontade de Deus, necessariamente, não é a minha. Que bom que seja, mas geralmente não é. Ter fé não é ver atendido os meus desejos, as minhas satisfações por Deus. Ter fé, quando o dia está sol, os filhos estão com saúde, o emprego está garantido e o pão está na mesa, é fé. Mas fé mesmo, a gente conhece como ficou essa reserva de confiança no dia da necessidade, no dia que vem a sombra, no dia que vem a tempestade. Nessa hora da doença, da perda de um ente querido, do término de uma relação muito importante, quando as coisas não funcionam bem da maneira que a gente imaginou, porque não vão funcionar. É que a gente tem que conhecer, Pai, seja feita a vossa vontade. A sua vontade é sábia, Pai. Eu posso não entender ela agora, mas eu tenho que confiar que tudo concorre para o bem, que tudo é sempre para o nosso bem. Essa confiança é primordial. Então é quando a gente fala assim, meu filho, vai com Deus, hein? Fica com Deus. E a gente fica ali se consumindo. Deus, será que foi com ele mesmo? Meu Deus, 5 minutos. Você está bem? Lembra com essa história de celular, não há mais ninguém que tenha calma, né, quando é filha. Você já chegou? A gente quer saber se o outro está vivo. Porque a gente mandou ir com Deus, mas a gente acha que Deus não foi. Fica com Deus, mas Deus não ficou. Eu tenho que ficar ali para lembrar a Deus que Deus tem que tomar conta do meu menino. Então, enquanto a gente não relaxa, é porque ainda não confiou. A confiança é quando você relaxa. Você vai dormir mesmo, tá entregue na mão. A minha parte eu fiz. Vai com Deus, meu filho. Para ir dali para a porta, para a rua, não há como. Nem da porta para dentro eu posso garantir mais nada, da porta para fora. E nós queremos garantias.
Garantia sou eu, nenhuma. Se a garantia que nós queremos não existe dessa maneira. A garantia é a confiança. É uma relação de confiança que vai sendo estabelecida, que vai sendo conquistada. Ninguém nasce com fé. Fé não é uma nuvem que para em cima da nossa cabeça e chove. Não. A fé é conquistada nas horas de dificuldade. Existe nas Escrituras, no livro do pregador Eclesiastes, tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Gente, tem um tempo para cada coisa. Sempre teve, tem e terá. Nós vamos ter que aprender a conviver com esse tempo sem nos tornarmos refém dele, com essa sofreguidão. Ele vai passar. E a gente faz mais coisas com ele do que ele com a gente? Nem sempre. Mas a gente tem que tentar ser feliz nesse tempo, ser alegre, fazer as coisas com espírito de alegria. Senão, é um tempo exaustivo e cansativo para o espírito. Mais à frente, nesse item, Jesus fala assim: Eis porque não deveis vos inquietar pelo amanhã, visto que o amanhã se ocupará do bem-estar de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. É uma recomendação para quê? Para que nós sejamos mais vigilantes. A cada dia basta o seu mal. E não darmos asa a esses nossos pensamentos ainda inferiores. Dá asa ao pensamento. A gente não pode dar asa ao pensamento da gente, não. Tem que ser ali, ó. Vem para cá, volta para cá. Porque os nossos pensamentos, a gente começa. Ai, meu Deus, o que será o amanhã? E começa. É uma guerra? Será que vai ser uma epidemia? Né? Tem gente que já fala assim, vai acabar dia 12. Vai acabar com fogo? Será que o mundo acaba com fogo? Será que o mundo acaba com água? Como é que acaba o mundo? Tem gente que já está se preparando para uma determinada data. E a mente daquela criatura começa a minar as próprias resistências orgânicas dela. Quem que aguenta com isso? É um colapso. Isso é uma gastura. Isso é uma consumição, que nem diz o pessoal antigo, isso é uma consumição. A angústia, né? Essa ansiedade é um dos piores corrosivos da alma. Queima uma criatura. E não adianta nada. Então a gente, em vez de pensar, é com guerra que vai acabar, é com fogo, mas pode acabar, pode ser amanhã um dia super estrelado, amanhã vai dar praia. Vamos olhar, cheio de criança sorrindo, o dia de amanhã é assim, uma sociedade mais justa. Será que assim a gente não participa melhor, com melhores vibrações? E a gente começa a perceber que tem pessoas que estão sempre olhando pelo retrovisor da vida. Né? O que são o retrovisor da vida? As portas que já se fecharam. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse... E fica naquela lamúria pelas portas que já se fecharam. Ou então essa criatura fica lá olhando nos buracos da fechadura das portas que ainda não se abriram. As portas não estão fechadas, é o futuro. E ela fica ali ansiosa, tentando, criando factoides em função desse futuro. Nem o retrovisor e nem o buraco da fechadura. O amanhã é uma possibilidade, gente. Mas quem diz que vai ter, que não vai ter, como vai ser, como será, é o amanhã. É uma música, é o amanhã. Da mesma forma que tem aquela outra música. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Essa é a maior meditação que a gente pode fazer, o aqui e agora. Sentir o corpo agora, sentir a nossa respiração agora, sentir o olhar do outro agora.
trazer a mente para o presente. Nem lá atrás, porque a melancolia chega, o saudosismo, dá uma baita depressão, baixa imunidade, blá, blá. Aqui que é blá, blá. Sobrou, vai. E aí? Para onde? Foi antes do tempo. É uma forma de arrebentar a própria vida. É um suicídio? É um suicídio, sim. Porque você não aprendeu a resistir. Você não aprendeu a ter as frustrações, ser contrariado. Você não aprendeu a lidar com as perdas, como a vida não é de forma caprichosa do jeito que a gente quer. A gente escuta pessoas falando, eu faço não gosto disso, não vou fazer. Eu só faço o que eu gosto. Eu sempre falo, eu admiro quem vem com essa frase, eu faço o que eu gosto. Porque eu escrevo um caderno, 200 linhas, no dia de coisas que eu fiz que eu não gostei e tenho que fazer. Porque senão eu não como. Tenho que fazer. Então essa história, eu faço o que eu quero, eu acho muito bonito para quem pode. Eu faço o que eu tenho que fazer. Eu já fiz muito na minha vida o que eu queria, não deu certo. Porque eu ainda quero muito mal. Eu ainda não sei nem querer. Cada vez mais eu chego a essa conclusão. Eu falo assim, meu Deus, obrigado, o Senhor não me ouviu. De vez em quando eu vejo umas coisas que eu falo, obrigado, Senhor. O Senhor não me ouviu. Porque eu não sei querer ainda. Eu estou aprendendo a querer através dos erros. Então, é quando a gente começa a buscar mais calma para os resultados da vida. Mais confiança. Existe uma historinha do menino e de um homem que tinha pânico de avião. Esse homem tinha pavor de andar de avião. Só de pensar, tremia. E ele estava na sala de embarque e tinha um menininho, muito tranquilo. E aquele homem andava de um lado para o outro. Um lado para o outro naquela consumição. Entraram na aeronave. E ele ficou muito feliz porque a cadeira dele era ao lado desse menininho. E esse menino passava muita tranquilidade. E ele sentou do lado do menino e ficou observando a calma daquele menino. O garoto com livrinho, começando a desenhar, começando a pintar. E lá pelas tantas do voo, a aeronave passou por um momento de instabilidade, né? Pegou uma tempestade, joga para um lado, joga para o outro, aquele desespero dentro do avião, imagine, né? Aquela coisa. E o menininho colorindo o seu desenhinho, na mesma forma que chegou, ele continuava. E aquele homem olhava para aquele menino e falava, não entendo como é que ele pode estar dessa maneira. E passou pela tempestade do voo, o voo chegou ao pouso de forma segura, e aquele homem perguntou para o menino, você não teve medo de andar de avião, não? Falou, não. Como é que você consegue, tão pequenininho, né, passar pelo momento desse de tempestade, essa confusão, e se manter tão tranquilo? Como é que você consegue? Ele falou assim, é porque o piloto desse avião é meu pai. O piloto do avião é meu pai. Gente, quem é o piloto da nave Mãe Terra? É Jesus. Então, quando a gente tem que passar por tempestades, é mais fácil quando a gente tem ao lado quem a gente confia. Por isso é necessário desenvolver esse sentimento de confiança, para quando a gente escutar aí fora esses arremedos, né, de profecias nefastas, quem está pilotando essa nave é Jesus. Está tudo sob controle. Está tudo certo. Então, vamos caminhar mais confiantes, né, e serenos, sabendo que tudo sempre vai dar certo. Está tudo sempre certo. Nós aqui muitas não entendemos mesmo, não temos capacidade. Lá na frente é que começamos, às vezes, a compreender algumas coisas. A gente vai aprender que quando esses momentos chegam, a gente tem que respirar profundamente e relaxar.
Não tem remédio, não. É uma coisa simples. É respirar. É criar um compasso. É criar um ritmo. E relaxar. Porque relaxando, a gente se entrega docemente nas mãos do Cristo Jesus, para que Ele nos conduza em caminhos de luz, em caminhos de paz, aos braços amorosos de Deus, nosso Pai. E se no momento dessa caminhada a dúvida nos assaltar o coração, lembremos do Cristo, observemos os pássaros do céu, os lírios do campo, as estrelas, o sol, o céu, enfim. Todas essas bênçãos que Deus colocou nas nossas vidas, para perfumar, para colorir, essas florações do jardim que é a nossa vida. É esse sentimento de observar os pássaros do céu. Vamos olhar mais para o céu e para todas essas bênçãos que nos chegam diariamente, nos convidando a confiar e a continuar sempre. Que Jesus nos abençoe a todos.